Vamos falar um pouco mais sobre o manuscrito de Enoque, analisando o contexto do cenário onde o profeta nasceu e viveu, em meio a uma sociedade cainita corrupta. Para isto, precisaremos usar de outras literaturas e livros apócrifos para termos a ideia deste cenário caótico. Hoje vamos analisar o capítulo 1 do livro A Caverna dos Tesouros. Vamos continuar falando sobre o livro A Caverna do Tesouro. Veja como este livro derruba a ideia difundida por muitas religiões onde falam que os anjos que desceram dos céus vieram de uma dimensão além dos céus. Na verdade, esses seres que desceram eram os setistas filhos de Sete que viviam nas montanhas e se misturaram com a geração corrompida de Caim. A geração de Caim, segundo o livro das cavernas, viviam em cidades construídas por Enoque, descendente de Caim. Não podemos confundir com o Enoque da descendência de Sete. O nome Enoque significa iniciação. Isto nos mostra que podemos iniciar uma espiritualidade tanto na luz como nas trevas. Capítulo 11. 1. Após a morte de Adão e de Eva, Sete separou seus filhos e os filhos de seus filhos dos filhos de Caim. Caim e seus descendentes desceram e habitaram a oeste, abaixo do lugar onde ele matara seu irmão Abel. 2. Mas Seth e seus filhos moravam ao norte, na montanha da Caverna dos Tesouros, para ficarem próximos de seu pai Adão. 3. E Seth, o mais velho, grande e bom, de alma pura e de mente forte, liderava seu povo, e instruía-o em inocência, penitência e mansidão, e não permitia que nenhum dos seus descesse para junto dos filhos de Caim. 4. Mas por causa de sua pureza, eles eram chamados filhos de Deus, e estavam com Deus, no lugar das hostes de anjos caídos, pois continuaram louvando a Deus e cantando-lhe salmos em sua caverna, a caverna dos tesouros. 5. Pois Sete punha-se em pé defronte ao corpo de seu pai Adão e de sua mãe Eva, e orava noite e dia, e pedia por misericórdia para si e seus filhos. E ao ter alguma dificuldade no lidar com um filho, ele o aconselhava. 6. Mas Sete e seus filhos não gostavam do trabalho terreno, mas davam-se a coisas celestes, pois não tinham outros pensamentos a não ser louvores, doxologias e salmos a Deus. 7. Por isso eles sempre ouviam as vozes dos anjos, louvando e glorificando a Deus, vindas de dentro do jardim, ou quando eram enviados por Deus numa missão, ou quando subiam ao céu. 8. Pois Seth e seus filhos, em razão de sua pureza, ouviam e viam aqueles anjos, pois o jardim não estava muito acima deles, mas apenas a cerca de 15 cúbitos espirituais. 9. Agora, um cúbito espiritual equivale a 3 cúbitos humanos, ao todo 45 cúbitos. 10. Seth e seus filhos habitavam na montanha abaixo do jardim, não semeavam nem colhiam, não manufaturavam nenhum alimento para o corpo, nem mesmo trigo, mas tão somente oferendas. Comiam os frutos das árvores carregadas que cresciam na montanha onde moravam. 11. Pois Seth frequentemente jejuava a cada 40 dias, como também o faziam seus filhos mais velhos, porque a família de Seth sentia o aroma das árvores do jardim quando o vento de lá soprava. 12. Eles eram felizes, inocentes, sem sobressaltos. Não havia inveja, nem más ações, nem ódio entre eles. Não havia paixão animal. De nenhuma boca dentre eles saíam palavras deturpadas ou maldição, nem conselho mau, nem mentira. Pois os homens daquele tempo nunca juravam, mas sob circunstâncias difíceis, quando as pessoas precisam jurar, eles juravam pelo sangue de Abel, o justo. 13. Mas eles confinavam seus filhos e suas mulheres todos os dias na caverna, para jejuar e orar e adorar Deus o Altíssimo. Eles se abençoavam no corpo de seu pai Adão e ungiam-se com ele. 14. E assim fizeram até que o fim de Sete aproximou-se. Podemos observar claramente esta divisão entre luz e trevas, e uma séria advertência são feitas quanto à convivência entre ambos. E os cainitas criam então seu mundo e sua sociedade corrompida. E é nesta narrativa que vemos a similaridade e os reflexos disso nos dias atuais. São como espelhos que refletem o passado no presente e nos leva a entender aquilo que está ocorrendo hoje, naquilo que tange o mundo religioso. O homem atual que toma o caminho de Caim como São Judas, diz na sua epístola, também procede da mesma forma.
criam a sua própria justiça e se cobrem dela. Assim se estruturou e continua se compondo todo o mundo religioso. E estes estabelecem suas próprias regras, e estabelecendo um padrão de pensamento composto por suas ideologias, passam a fazer julgamento, criam zelo aplicando o juízo a todos que os contestam. Vamos analisar o livro A Caverna do Tesouro por partes, começando pelo capítulo 11, onde nos traz uma narrativa importante. Na verdade, os filhos de Deus são aqueles que provinham de Sete, o terceiro filho de Adão.